O vídeo de hoje é muito importante, ele não é exclusivo para mulheres e garotas, ele é inclusive para os homens, para que todo mundo possa se informar um pouco mais a respeito desse assunto que está tão em alta hoje. E aí galera do canal Acenda a Luz, vai um café aí? Pra começar, eu quero pedir que você assista esse vídeo até o final. Se houver algum comentário ofensivo aqui embaixo, eu vou saber que você não assistiu o vídeo inteiro. Então, por favor, acompanhe até o final. E por favor, se você gostar dele no final, compartilha pro máximo de pessoas que você conseguir. No começo desse vídeo eu falei que ele também era pra garotos. Porque infelizmente, se o feminismo surgiu, é porque houve nos homens uma lacuna, uma falta de completude deles da palavra para que as mulheres pudessem criar um movimento como esse. Para falar de feminismo, a gente precisa entender um pouco da história dele e também da premissa que ele traz para nós. O feminismo ele é dividido em 3 grandes ondas. A primeira e a segunda onda conquistaram coisas importantíssimas para nós mulheres. Coisas como o voto, como o direito à herança, que a mulher não tinha direito a isso. Coisas como o direito à propriedade após o casamento. A segunda onda conquistou coisas importantes como o acesso da mulher a profissões e a esportes que eram exclusivamente masculinos. Eu quero lembrar também que o feminismo surgiu porque realmente a mulher precisava batalhar por igualdade. A mulher ela era desvalorizada, ela não tinha espaço na sociedade, em coisas como a política, como alguns esportes. Então esse feminismo da época precisou surgir para que a mulher pudesse ter voz, conquistar espaços importantes para ela e conquistas que são importantes para nós hoje. E pensando nisso, esse movimento foi muito valioso para nós. E nesse vídeo o conceito inteiro é: uma cristã pode ser cristã e feminista? E é sobre isso que a gente vai falar, esse é o cerne desse vídeo. Pensando nesse conceito, esse principal ponto do feminismo é alinhado com a palavra de Deus. E aqui eu quero fazer um paralelo entre o feminismo e a Bíblia. Eu quero fazer você meditar. A Bíblia é um livro que ele não pode ser compreendido apenas pela leitura. Ele não é um livro de interpretação de texto. Ele é um livro que você precisa entender ele, ou por revelação do Espírito Santo, mas também junto com isso, entendendo um contexto histórico em que ele foi escrito. Pensando no Antigo Testamento, as mulheres realmente eram mais desvalorizadas na sociedade. Elas não tinham a mesma visão, o mesmo patamar que elas têm hoje. Mas ainda no Antigo Testamento você vai ver o cuidado de Deus com as mulheres. Você vai encontrar mulheres como Esther, uma rainha que salvou todo o povo judeu. Você vai encontrar mulheres como Raabe, que tiveram sua história transformada e foram inseridas na linhagem de Jesus. Mulheres como Ruth, uma moabita que não era uma judia, mas foi incluída na família de Davi. Se formos falar de Novo Testamento então, pelo amor de Deus, Jesus Cristo veio restaurar a dignidade da mulher nascendo do ventre de uma virgem. O ministério de Jesus era o tempo todo sustentado por mulheres. Quando Jesus ressuscita, ele aparece primeiro para uma mulher. Quando você passa pela história da Samaritana, você vai ver Jesus restaurando a dignidade de uma mulher no meio da sociedade. O que falar então da mulher do fluxo de sangue? Naquele tempo, as mulheres que tinham fluxo, elas eram consideradas como imundas. Então Jesus não apenas cura aquela mulher, ele avisa para toda a multidão que ela foi curada, para que ela pudesse restaurar seus relacionamentos em sociedade. E eu não sei pra você, mas se isso não é restaurar a dignidade, a igualdade, da importância da mulher, eu não sei o que é. E eu vejo muitas meninas chamando a Bíblia de machista, pensando e baseando-se apenas naquele texto de 2 Timóteo 2, onde Paulo diz a Timóteo que as mulheres não devem ensinar na igreja. E é em pontos como esse que eu quero te orientar a pesquisar o contexto histórico. Timóteo estava sendo enviado à cidade de Éfeso, e Éfeso era uma cidade que tinha o templo da grande deusa Artemis. Eu não sei se você conhece a respeito disso, mas esse templo ele está inserido entre as 7 maiores maravilhas do mundo. Ou seja, quando se olhava para uma mulher na cidade de Éfeso, você relacionava automaticamente essa mulher a uma deusa, a uma grande divindade, a algo que deveria ser ouvido. O Evangelho, a palavra de Deus diz que Jesus veio para aplanar o caminho. Ou seja, o que está em evidência demais, o que está num patamar de soberba ou de orgulho, ele vem diminuir. E o que está em pé de desigualdade, de humilhação, ele vem para subir, ele vem igualar. A Bíblia não menospreza a mulher. A Bíblia dá papéis diferentes para a mulher, isso é bem diferente. Você vê isso acontecendo o tempo todo na Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo com funções totalmente diferentes, mas agindo entre si, cada um com a sua devida importância, sem ser diminuído
diminuído em relação ao outro. E foi isso que Deus pensou quando ele criou o homem e a mulher. Indivíduos com funções totalmente diferentes, mas totalmente importantes. E quando eu falo disso, eu quero dizer que uma sociedade verdadeiramente, genuinamente cristã, a mulher tem o seu espaço. Agora preste atenção, genuinamente, não nominalmente. Um exemplo disso é a sociedade em Portugal. Você sabia que na época do descobrimento do Brasil, nos anos um pouco depois, é claro, em 1800 mais ou menos, Portugal era uma das poucas nações em que uma mulher poderia ser regente. Em 1800 nós tivemos aqui duas regentes, Leopoldina e a princesa Isabel, assinando documentos extremamente importantes. Portugal era uma sociedade católica, cristã, genuinamente cristã, ainda que com algumas diferenças entre o cristianismo que vivemos hoje. O que eu quero dizer com isso é que se nós formos genuinamente cristãos, nós não precisamos do feminismo. Janaína, que blasfêmia! Você tá querendo anular o movimento feminista? Não, eu disse antes que ele foi extremamente importante, porque na época a sociedade carecia de um movimento como esse. Então, Janaína, por que uma cristã não pode ser feminista hoje em dia? Eu vou te dizer e eu vou te provar. Nós hoje estamos na terceira onda do feminismo, entre a terceira e a quarta onda do feminismo. E essas ondas têm uma mãe, e o nome dela é Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela tem uma das frases que é uma das mais citadas no movimento feminista hoje. E essa frase diz o seguinte: ninguém nasce mulher, todo mundo pode se tornar mulher. Só por essa frase já é algo a se pensar. Mas eu quero falar com você de um livro dela que é tido como a Bíblia do feminismo. O nome desse livro é O Segundo Sexo. E eu vou falar pra você algumas coisas que são abominações que ela fala nesse livro e vou citar a página para que você possa consultar lá. Na página 10 desse livro, você já vai encontrar ela falando mal do Gênese bíblico. Ela vai dizer que a mulher, ela não foi pensada, ela foi criada para suprimir uma necessidade. Isso não é verdade. Na página 16, ela chama Eva de uma lenda, pelo amor de Deus. Na página 19, ela fala mal do apóstolo Paulo, dizendo que ele criou uma filosofia e colocou a mulher num lugar de desonra. Na página 21, ela fala sobre Cristo, dizendo que Cristo poderia ter escolhido vir como uma mulher, mas ele veio como um homem, como se isso fosse sinônimo de humildade. Não bastasse isso, ela vai falar o livro inteiro que nós mulheres somos escravas da nossa biologia. Escravas de coisas como ter filhos, de como ser mãe, escravas de funções que ela diz que foram outorgadas apenas porque fomos mulheres. Funções secundárias, coisas como limpar a casa. Gente, para pra pensar, olha o quanto isso é distante daquilo que nós cremos. E eu estou citando apenas uma das escritoras citadas pelo movimento feminista. Se você puder, pesquise sobre Shunammite Firestone. Ela inclusive fala coisas que autorizam a pedofilia. Elas citam coisas como a libertação da mulher de parir. É por isso que o movimento feminista briga tanto pelo aborto. Eu quero destacar aqui que ele não briga pelo aborto em caso de estupro ou de risco para a mãe. Ele briga pelo aborto como libertação do corpo feminino. A maior luta do feminismo hoje, ele não é pelo direito das mulheres, embora é isso que seja pregado. Ela luta pela liberdade sexual da mulher. E como cristãs, como mulheres, isso não condiz com aquilo que nós cremos. Eu vejo esse movimento não apenas batalhando pela mulher hoje. Eu vejo esse movimento desvalorizando coisas que são papéis da mulher também. Como sendo uma dona de casa, eu cresci vendo a minha mãe sendo mãe em tempo integral e dona de casa em tempo integral. Pra mim, isso é uma das funções mais importantes da mulher. Eu também acho, porque recentemente eu tenho feito bastante trabalho do lar aqui e o negócio é pesado, viu? Podem acreditar nisso. É verdade. Janaína, você quer dizer que a mulher apenas deve fazer isso? Não, eu não estou dizendo isso. Quem me conhece de perto sabe que eu apoio veementemente mulheres fortes. Mulheres inteligentes que batalham pelo seu lugar. Mulheres de opinião forte. Mulheres que lutam por igualdade, mulheres que são excelentes naquilo que fazem. Eu amo ver mulheres astronautas, astrofísicas, engenheiras, policiais, militares. Eu amo ver mulheres ocupando espaços que são exclusivamente masculinos. Para competir com eles? Não. E esse é o ponto. A nossa luta não é uma competição. Em nenhum momento deve ser por isso. Nós devemos sim, como mulheres, batalhar pelo nosso lugar na sociedade, mas o tempo todo com respeito e entendendo os princípios em que nós cremos. E eu quero que você entenda aqui, porque esse vídeo é exclusivamente para as cristãs. Então eu não estou falando para você sair brigando com a sua amiga que não conhece Jesus e luta pelo feminismo. Porque eu entendo que as meninas que lutam pelo feminismo vêm de algum trauma familiar, de algum relacionamento abusivo, talvez de uma família onde ela viveu um tipo de relacionamento familiar opressivo.
Eu entendo que a maioria das meninas entram nesse movimento com a melhor das intenções. A maioria, não todas. Então o que eu estou dizendo aqui, e é com isso que eu quero concluir esse vídeo, é que o feminismo hoje, ele não representa uma menina cristã, por causa dos pilares que sustentam essa terceira e quarta onda que nós vivemos hoje. Coisas como libertação sexual, a luta pelo aborto, a luta por dizer que qualquer pessoa pode ser uma mulher e isso não é bíblico, o desprezo pelo homem. Hoje elas inclusive citam e vibram com reprodução assexuada. Onde já se viu isso? Criar um espermatozoide de um óvulo feminino? Isso não existe, isso não é de Deus. É por essas e outras que nós precisamos conhecer aquilo pelo que nós lutamos. Eu quero ir pro final desse vídeo te aconselhando uma coisa. Garota, mulher, mãe, homem, nós podemos lutar pelos nossos direitos. E nós podemos fazer isso sendo bíblicos. O sonho do meu coração é ver mulheres cheias do Espírito Santo invadindo as escolas, invadindo as igrejas, invadindo as faculdades, invadindo todos os setores econômicos, políticos desse país. Porque o poder de transformação não está numa ideologia, está na palavra de Deus. Nós não precisamos de mais feministas, e me entendo o que eu quero dizer com isso, cristã, menina cristã. Nós precisamos de meninas genuinamente cristãs, que vivam Jesus, que sejam Jesus, que tragam mulheres perto de Deus para que elas tenham seu valor recobrado. E nós não vamos conseguir isso com o tipo de música que nós ouvimos hoje, funks que colocam a mulher em posições horríveis, batalhas pela ideologia da feminina que expõe a mulher ao ridículo. Não é isso que Deus pensou quando ele pensou na mulher. Então eu termino esse vídeo dizendo: garota, conheça o que Deus pensa ao seu respeito. Eu não sei se você passou por traumas que colocaram você dentro dessa ideologia. Eu também vim de uma infância difícil. Por isso mesmo eu quero dizer pra você que há restauração, há poder na palavra de Deus para que nós sejamos quem Deus sonhou que nós fôssemos. Você pode ser forte, você pode ser batalhadora, você pode ocupar lugares que são exclusivamente masculinos. E você pode fazer isso sem competir, você pode fazer isso sendo excelente, sendo cheio do Espírito Santo. Você pode sonhar, você pode ser restaurado de um trauma, você pode vencer a depressão, você pode vencer essas coisas sem precisar abraçar uma ideologia que não condiz com a palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo abra o seu entendimento, que você lute por aquilo que vale a pena lutar. Deus precisa de homens e mulheres disponíveis para restaurar a honra da mulher e do homem na sociedade em que nós vivemos hoje. Então se você gostou desse vídeo, curte, compartilha muito esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui também embaixo você encontra o link da nossa loja, da Zoe Decorações e Presentes. Entra lá e confere os materiais incríveis que nós temos. E não se esqueçam, acendam a luz!